Irmãos, a gente sauda vocês com a paz e com o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de um pequeno retiro que fiz com a minha mulher no final de semana passada, a gente retoma as atividades desde segunda-feira e hoje estamos desde pela manhã com os irmãos. Uma alegria para a gente. O mês de maio é o mês do lar, não é? Eu estava pensando e enfrentei algumas dúvidas para trazer uma mensagem hoje, para saber o que traria para vocês, porque a nossa proposta é servir a Deus, a igreja e ao mundo, e ao mesmo tempo o mês de maio é o mês do lar. Então eu estava tentando encontrar um texto que pudesse abranger tanto o tema do mês quanto o tema do mês de maio, que normalmente as igrejas falam muito sobre família. E eu encontrei um texto de Marcos, capítulo 3. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 31. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 31 até o 35. Quem não encontrou, pode acompanhar aqui uma projeção. O texto diz assim: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então Jesus lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. É um texto que à primeira vista a gente olha e pensa que Jesus está sendo mal educado com sua mãe, com seus irmãos e com suas irmãs. Você que é católico, apostólico romano, não se assuste. Jesus tinha irmãos e irmãs. Maria teve outros filhos, além de Jesus. Ela não foi virgem para todo sempre, amém. Ela foi virgem até conceber Jesus. Depois ela teve outros filhos, homens, e outros filhos, mulheres. A família de Jesus era grande. José carpinteiro não deu mole não. Fazia um filho por ano. A gente não sabe quantos, mas não eram poucos não, eram muitos. Parece até que Jesus estava sendo assim meio que indelicado com sua mãe e com seus irmãos. Na verdade não é isso. Capítulo 3 de Marcos, você vai perceber uma movimentação de Jesus. Se você for ver lá em Marcos capítulo 3, abra sua Bíblia, ou deixa ela aberta no capítulo 3. No versículo 1 você vai ver Jesus numa sinagoga. Ele estava numa sinagoga, um lugar onde os judeus se reuniam para ler a Torá, para ler o Antigo Testamento. Jesus estava lá na sinagoga e precisou se retirar de lá porque os religiosos queriam lhe tirar a vida. E aí Jesus sai de lá. Marcos no capítulo 3, no versículo 7, você não vai ver mais Jesus numa sinagoga, você vai ver Jesus indo com os discípulos para os lados do mar, onde uma multidão da Galileia, Judeia, Jerusalém, Idumeia, da além do Jordão,
dos arredores de Tiro e de Sidom vinham por saber quantas coisas Jesus estava fazendo. Então Jesus sai da sinagoga e vai para o mar. Você acha que ele parou aí? Não. Se você for ver em Marcos, no capítulo 3, no versículo 13, Jesus, ele sai do mar e vai para o monte. A Bíblia diz que ele chama para estar com ele quem ele mesmo quis. O texto diz isso. Jesus já apontou mais ou menos, eu quero vocês aqui. E leva os seus discípulos para o monte, onde ele escolhe daqueles que estavam lá, os 12 apóstolos. Olha lá. Ou seja, Jesus sai da sinagoga, vai para o mar e depois vai para o monte. Quando você chega no versículo 20, Marcos 3:20, não sei se está dando para ver aí agora, o 20 diz assim: então ele foi para casa. Opa! Aquele que estava na sinagoga, saiu da sinagoga, foi para o mar, e aquele que estava no mar, saiu do mar, foi para os montes, e aquele que estava nos montes, deixou os montes e foi para onde? Para casa. Não me pergunte o CEP, a rua, o endereço, se era dele, se era emprestada. Não me pergunte, eu não vou saber responder, a Bíblia não o diz. Mas parece que Jesus, ele muda repentinamente o seu movimento. Não mais sinagoga, a dureza de enfrentar os religiosos, não mais o mar, o agito das ondas, não mais agora o monte, quem sabe os ventos da Palestina, mas Jesus, ele vai para uma casa. Então eu entendi que esse texto tem tudo a ver com a gente, né? Porque maio é o mês do lar, o mês da casa. Jesus é aquele que vai para uma casa onde a multidão afluiu para aquela casa de novo. É interessante, se você for ver no versículo 20, Jesus não podia nem comer. Nem comer ele podia. É nesse contexto que chega a sua mãe, irmãos e irmãs, por acharem que Jesus estava fora de si, pois nem comer ele estava comendo. E aí a sua família queria o prender e levá-lo para a casa deles. Então veja bem, o desejo de Maria e dos seus irmãos, eles estavam achando que Jesus, por não ter tempo nem de se alimentar, ele estava ficando meio maluco, estava ficando meio grogue, não estava falando coisa com coisa, até porque ele estava despertando a fúria dos religiosos pelas palavras e pelos ensinamentos. Eles estavam querendo, de certa forma, proteger e cuidar de Jesus. Estavam querendo dar cuidado para Jesus. Parece que a casa, a partir do versículo 20, passou a ser um lugar agora de reunião para aquelas pessoas que seguiam Jesus. Não mais sinagoga, não mais o mar, não mais os montes, mas agora uma casa. O ministério de Jesus aumentou de tal maneira que ele não tinha tempo nem para comer. Eu fico a imaginar as múltiplas curas, a intensificação das controvérsias com as autoridades religiosas, a agitação que Jesus chegou muitas e muitas vezes.
deles. Há um estado de furor dos religiosos contra ele. É interessante que a família de Jesus, ela compreendeu alguma coisa dessa situação e supôs que ele pudesse ter sido afetado. O versículo de número capítulo 3, o versículo de número 21 diz assim: veja o que os parentes de Jesus saíram para o prender, porque os parentes diziam: está fora de si. Eles achavam que Jesus estava fora de si, não tinha tempo nem para tomar banho, vivia dioturnamente servindo, curando, expelindo demônios, fazendo sinais e prodígios. Eu acho que a família de Jesus estava pensando que ela própria estava fazendo um ato de misericórdia, prendendo Jesus e levando Jesus para casa. Com certeza eles não foram ali para atrair a atenção do povo, mais ou menos assim: ó, deixa a gente entrar aí que a gente é parente de Jesus, né? Com certeza eles não foram dar carteirada lá naquela casa, não foram. Eles foram realmente com a melhor das intenções. Eles queriam livrar Jesus de uma possível insanidade, e que isso representava uma ameaça muito grande contra Jesus em relação às autoridades religiosas da época. A intenção, apesar de errada, da família de Jesus era honesta. Às vezes a gente, mesmo com toda a nossa honestidade, a gente está errado. Vocês concordam comigo, né? Então era mais ou menos isso que estava acontecendo. Esse incidente na vida de Jesus ilustra quão pouco a sua própria família o compreendia, e quão pouco a família compreendia a missão de Jesus. É importante você entender isso. Maria, seus filhos e suas filhas, elas não compreendiam nada de Jesus até então. Estavam achando até que ele era insano. Esse texto também mostra, entre outras coisas, que Jesus punha a obediência a Deus acima de qualquer laços de família. Interessante a gente dizer isso. Usualmente, nenhuma escolha é necessária, e os que servem a Deus melhor são os que servem com a família unida. Também é verdade. Se você for ver lá em Marcos 2 e Mateus 9, existem várias narrativas de controvérsias quanto o amor a Deus acima das coisas em relação ao amor às famílias. Ou seja, a lealdade a Cristo pode afetar as relações familiares. A história prova que ocasionalmente isso acontece, né? Eu me lembro que quando eu me converti, duas moças se converteram também, e elas eram muito bonitas, e o pai delas era muito ciumento. Vocês imaginam o que é que aconteceu, né? Elas eram, a mãe havia falecido, elas não tinham mãe, apenas o pai cuidava das duas moças, e as moças se converteram no acampamento e quiseram ir na igreja. Então, quando elas chegaram na igreja, a turma toda em cima, paquerando, namorando, flertando. Quando o pai começou a ver aquele bando de crente no portão da casa dele, você sabe o que é que ele fez, né? Proibiu as meninas de ir na igreja. E aquela menina foi procurar o pastor para saber o que fazer. E o pastor orientou e disse: olha, a mesma Bíblia que diz para você ir à igreja é a mesma Bíblia que diz que você tem que honrar pai e mãe. Então você vai ser crente na sua casa e vai pedir para que Deus mude o coração do seu pai e da sua mãe, para que você possa frequentar a igreja. Da sua mãe não, que ela já tinha falecido. Mudar o coração do seu pai,
para que Ele permita você frequentar a igreja, vocês frequentarem a igreja. E aquelas duas moças, que era a empolgação de muitos rapazes irem à igreja, sumiram da igreja. A igreja esvaziou de rapazes naquela época. Eu estou brincando, não foi assim. Mas, e depois de uns 3 meses, elas voltaram à igreja. E elas voltaram dizendo que o Pai definitivamente proveu o testemunho delas de conversão, de transformação. Entendeu que esse negócio de igreja de Jesus vale a pena na vida dos filhos. E aí o Pai consentiu que elas começassem a frequentar a igreja, porque viu a mudança e a transformação na vida daquelas 2 meninas. Com certeza, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, às vezes causa certas dificuldades familiares, né? É só um exemplo para a gente refletir um pouco. Por outro lado, eu vejo aqui Maria e seus filhos, e me faz pensar que a família deve ser um porto seguro, de onde o navio parte para velejar, e não uma doca onde ele se amarra e lança as raízes. Vocês estão me entendendo, não? Família é assim. A gente não cria filho para a gente. Os antigos diziam que a gente cria filho para o mundo. Eu acho que Maria e os seus filhos não estavam entendendo isso, não é? As ações no texto que a gente leu, elas vão mostrar as prioridades de Deus. Ou seja, a prioridade de Deus é a família mais ampla, é a comunhão com os praticantes da vontade de Deus. Difícil isso, né? Mas não sou eu que estou dizendo, sou eu que estou dizendo. As prioridades de Deus é com a família mais ampla, é a comunhão dos praticantes da palavra de Deus. Seu marido, seu filho é a família menor, mas você precisa entender que no reino de Deus você tem o quê? Uma família maior. Bem, se sua mulher e seus filhos, ou se seu marido e seus filhos também forem praticantes da palavra de Deus, aí vai ser uma bênção, né? Porque aí une tudo em um aspecto só. Eu quero tirar pelo menos 3 lições para a gente hoje, para a gente sair daqui com essas lições no coração e na mente. Eu acho que são assim importantíssimas. A primeira lição é que os que estão do lado de fora não podem compreender a identidade e a missão de Jesus. Essa é a primeira lição. Os que estão do lado de fora da casa, eles não compreendem a identidade e a missão de Jesus. Falando feito matuto, tem que entrar para dentro. Vocês estão me entendendo? Tem que vir para dentro. Senão você não compreende a identidade e a missão de Jesus. Diz o texto lá de Marcos 3,31, tendo ficado do lado de fora, Maria e seus filhos jamais iam compreender quem era aquele que estava do lado de dentro. O que aquele que do lado de dentro estava fazendo? O que aquele que estava do lado de dentro estava ensinando? O que estava rolando lá dentro? O que estava acontecendo lá dentro? Para quem está do lado de fora da casa, esse negócio de ser crente, ser discípulo de Jesus, é uma verdadeira loucura. Os que ele reúne, os que estão ao redor dele, versículo 34 diz assim: correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor.
são as pessoas que compreendem, sabem das palavras de Jesus, dos gestos de Jesus. Sabe que Jesus pode dar sentido à vida, pode perdoar a vida, pode transformar a vida. Então, se você está aqui hoje, mas está do lado de fora da casa, quem sabe nesta noite é uma ótima oportunidade de você vir para o lado de dentro da casa e começar a entender quem é essa pessoa de Jesus. Quem é esse que ensina o que ensinou? Quem é esse que fez o que fez? A comunidade dos discípulos, a gente aprende, ela não é caracterizada pela descendência de sangue, mas pela adesão à pessoa de Jesus, por saber quem é esse Cristo que Ele veio fazer por mim, como aquele que morreu numa cruz para derramar o seu sangue, para me perdoar, para me fazer um novo homem, uma nova mulher. Quem está do lado de dentro da casa entende isso. E não acha Jesus um insano, como Maria e seus filhos. Pelo contrário, passa para o lado de dentro. Não acha Jesus um careta, esse negócio de ser cristão uma coisa quadrada. Não. Quem conhece Jesus, quem passa para o lado de dentro e começa a ouvir as palavras de Jesus e ver o que Ele faz, quem experimenta uma transformação de vida, não quer sair de dentro da casa. Mas para quem está do lado de fora, só há um remédio: é passar para o lado de dentro e começar a conhecer Jesus de perto, andar com Jesus de perto. Efetivamente, os que estão do lado de fora não podem compreender a missão e a identidade de Jesus. Tudo parece loucura. Já os que Ele reúne, os que estão ao redor dele, são os que compreendem, e para eles as palavras e os gestos de Jesus não só têm sentido, mas dão sentido à vida. A comunidade dos discípulos, daqueles que seguem a Jesus, é caracterizada não mais pela descendência de sangue, mas por esse desejo de andar com Jesus. Essa é a primeira lição que eu quero deixar aqui nesta noite. Eu não sei se você ainda está do lado de fora, acha esse negócio de ser um cristão uma coisa careta, acha esse negócio de viver com Jesus uma coisa quadrada, e aí você prefere estar do lado de fora, até assiste a algum culto, fica olhando de longe, mas não assume o compromisso, não entrega a vida. A segunda lição é que abre-se a todos e a qualquer um que está dentro da casa a possibilidade de filiar-se a Cristo. Eu vou repetir isso. Abre-se a todos e a qualquer um a possibilidade de quem está dentro da casa de se filiar a Jesus. Versículo 35 diz assim: portanto, qualquer. Essa palavra é forte. Qualquer. Você consegue falar essa palavra para mim nesta noite? Qualquer. Fala aí, qualquer. Mais forte, qualquer. Pois é. Qualquer. Há poucos momentos atrás ele estava no monte, chamando Mateus um publicano. Um cara que, publicano fazia o quê? Cobrador de imposto, normalmente ladrão, vigarista. Mas ele não chamou só um Mateus publicano, chamou um outro herodiano, que tinha raiva e queria matar os publicanos, que cobravam impostos dos seus próprios irmãos judeus.
chamou um pescador, ixi, chamou todo tipo de gente, qualquer. Jesus, Ele abre a todos e a qualquer um que está dentro da casa a possibilidade de filiar-se a Ele, quando Ele diz: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã, irmão. Somos convidados, eu e você, qualquer, pelo Evangelho, a descobrir a verdadeira família de Jesus. É isso que Ele está dizendo. A família dos filhos e das filhas de Deus que procuram conhecer e pôr em prática a vontade do Pai e participar desse projeto de uma construção de uma nova sociedade, de um novo povo, que é justamente o povo que foi remido pelo sangue do Cordeiro. Participar desta verdadeira família não significa negar a nossa família terrena, nem nossos relacionamentos sociais e afetivos. Mas participar desta nova família significa subordinar tudo e qualquer debaixo da vontade de Deus. Nesse sentido, a minha vida ganha uma hierarquia de valores. Obedecer a Deus é melhor do que obedecer aos homens. Interessante. Quem estava naquela casa eram coxos, aleijados, pobres, doentes. Eram ovelhas sem pastor. Era qualquer. Mas Jesus, Ele abre a todos e a qualquer um a possibilidade de você que está dentro da casa a se filiar a Ele, e ser irmão dele, e ser irmã dele, e ser mãe dele, e ser pai dele. É a ideia de Jesus. A partir de hoje, você pode ganhar uma nova família nesta pessoa de Jesus. É isso que o texto nos ensina. Participar da casa é participar do banquete da vida, da aproximação com o outro, da possibilidade de um diálogo de compreensão. Às vezes, para entrar na casa, eu tenho que me despir de preconceitos, porque eu preciso entender que no reino de Deus não tem preconceito, não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem negro. É uma família só, é um povo só, e a igreja precisa ser justa com todos, agir de equidade com todos, sem discriminação absoluta para com seu ninguém. A casa é o lugar apropriado para desenhar essa proposta que Jesus deseja anunciar e promover. Mudança no sistema relacional entre as pessoas. Isso é igreja. Igreja que não muda as relações não pode ser considerada como igreja. Isso me faz pensar um pouco que o próprio Jesus disse assim, que um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa. Está lá em Marcos 6,4. As pessoas capazes de compreender a missão de Jesus são aquelas que fazem experiência dele. Os mais próximos se afastam diante da missão de Jesus, enquanto que os mais distantes se aproximam dele e da sua missão. Que coisa fantástica o texto nos ensina, né? Quem devia estar lá dentro, debaixo da mesa, era Maria e os filhos. Mas não, estavam do lado de fora. E quem estava lá dentro, aparentemente, eram as pessoas mais distantes de Jesus. Aproximar da missão é encontrar-se dentro da casa e reconhecer Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e passar a viver com Ele.
O evangelista Marcos nos deixa claro que o importante é entrar na casa, é conversar, é dialogar, é participar da vida com o outro e, acima de tudo, com Jesus, o nosso irmão, o nosso filho, o nosso pai. Assim a comunidade dos discípulos se torna família. É isso que Jesus ensina. As palavras de Jesus questionando: quem é sua mãe? Quem são seus irmãos? Tem a ideia de nos revelar que os laços que Jesus quer criar entre nós, igreja, são laços que vão além da consanguinidade, que os laços da cruz, todos perdoados pelo mesmo Cristo, todos transformados pelo mesmo Cristo, todos obedecendo ao mesmo Senhor, isso são laços muito mais importantes do que qualquer consanguinidade. É isso que ele está ensinando. A terceira lição do texto que eu quero trazer para vocês é que a filiação a Cristo, ela vem pela prática da vontade do Pai. Ele diz: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus. Se você quer se filiar a Cristo, quer ser um irmão de Jesus, quer ser uma irmã de Jesus, se você quer ser um seguidor de Jesus, se você quiser fazer parte de Jesus na sua vida, você precisa praticar a vontade do Pai. É isso que ele está dizendo. Às vezes a gente encontra crente dizendo o seguinte: tem muita coisa boa nesta vida que a gente quer fazer, mas o quê? Tem muita coisa boa nesta vida que, como crente, a gente quer fazer, mas o quê? Mas o quê? Não faz, porque contraria a vontade de Deus. Aí a gente pode até chegar a essa conclusão: parece que as pessoas que não querem nada com Deus, essas pessoas sim, estão sendo mais felizes, porque elas praticam tudo o que elas querem nesta vida. Às vezes soa isso. Algumas pessoas pensam isso. Por que eu vou me privar disso se é tão bom? Está vendo? As pessoas que não têm nada com Jesus são mais felizes. Elas deitam e rolam. Quando a gente fala da vontade de Deus, dá a impressão de que a vontade de Deus é um tremendo estraga-prazer na nossa vida. Não dá? Ou seja, que vai tudo quanto a gente quer fazer. E a vida de fé nesta terra parece até que é uma competição de cabo de guerra. Deus puxa de um lado e você o quê? Puxa do outro. Parece que é mais ou menos assim, né? A vontade de Deus está de um lado e você está do outro lado. Eu quero dizer que se o cristianismo fosse isso, a gente seria talvez os mais infelizes na face da terra. E Jesus está dizendo o seguinte: quem entra na casa comigo tem vida transformada e vai começar a ter prazer na vontade de Deus. A minha vida, a vida de Jesus na nossa vida, transforma a gente e nos dá prazer para fazer aquilo que Deus quer. Ainda que a gente caia, ainda que a gente tropece, ainda que a gente tenha as muitas fraquezas, estar dentro da casa com Cristo é a grande possibilidade para mim e para você de termos vidas transformadas e fazermos aquilo que Deus quer de nós,
aquilo que Deus quer para nós, ao invés de vivermos numa vida completamente distante de Deus, onde a gente faz os nossos próprios caminhos e a gente anda segundo o nosso próprio destino. A verdadeira família é aquela constituída por pessoas que, fazendo a vontade de Deus, se tornam discípulos de Jesus. É importante a gente entender isso. O verdadeiro parentesco traz em sua raiz uma obediência comum, maravilhosa, né? Por que é que eu sou teu irmão em Cristo? Porque a gente vive na vontade de Deus, a gente tem um único Pai que quer guiar a nossa vida, e a gente só pode viver fazendo essa vontade do Pai, porque a gente entrou na casa e está com Jesus. É mais ou menos isso que Jesus está ensinando para todo aquele povo. Daí, independente dos discípulos serem um grupo heterogêneo, independente deles terem opiniões diferentes, serem pessoas diferentes, eles tinham algo em comum, que era fazer a vontade de Deus. E aí fazia com que eles estivessem juntos. É isso que Jesus está nos ensinando. Os homens podem se fazer amigos quando obedecem ao mesmo Senhor. Tomara a Deus que aqui nesta igreja, dia a dia, seja uma igreja de irmãos e de irmãs, de pais e de filhos, todos dentro da mesma casa com Jesus, onde as nossas diferenças caiam por terra e o amor prevaleça entre nós. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Jesus se sente próximo de todos aqueles que trabalham na construção do seu reino, gastam suas vidas amando a Deus, praticando a sua vontade e servindo aos irmãos. É essa a ideia do texto, é essa a ideia que Jesus quis ensinar aquelas pessoas que estavam do lado de dentro. E, infelizmente, eu acho que Maria e os outros irmãos de Jesus, eles não viram isso. Eu estou falando isso, a minha pregação de hoje, eu estou falando isso, aquilo que Jesus disse de dentro da casa, porque eles estavam do lado de fora, né? Eles estavam do lado de fora. Quero convidar você a vir do lado de dentro. E na humanidade de Jesus, no sacrifício de Jesus, você se torne seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu pai. Você passe a fazer parte da família de Jesus. Não seja um estranho a Jesus. Que você entenda a identidade, a missão de Jesus, coisa que Maria e seus outros filhos não tinham entendido até aquele momento. Depois eles entenderam, mas até aquele momento eles não tinham entendido ainda. Eles estavam míopes, eles estavam cegos, eles estavam ofuscados, quem sabe por causa dessa consanguinidade, por acharem ser algo ou desejarem algo, e não entendiam que Jesus veio para ser o Salvador, o perdoador, o libertador, o transformador das vidas, que as curas que Jesus estava fazendo, que as libertações que Jesus estava operando, que os ensinamentos de Jesus trazia um reino novo que romperia na vida daquelas pessoas que estavam dentro da casa e que mudaria aquelas vidas de uma forma abrupta, radical, a ponto delas serem novas pessoas, novos homens, novas mulheres, e assim viverem com o Senhor. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a nossa vida, e que saia do lado de fora, venha para dentro dessa casa. A transformação de Jesus na sua vida te dá a condição de você andar na vontade de Deus, buscar agradá-lo na sua vida dia após dia, fazer de você uma nova mulher, um novo homem. Acredite nisso.